Vamos lá, pessoal. Para resolver esse problema, você precisa analisar cada afirmação separadamente. Na afirmação 1, ele pergunta: B desloca-se com movimento uniformemente acelerado? A primeira coisa que você precisa saber é que o movimento uniformemente acelerado é a mesma coisa que você chamar o movimento uniformemente variado. E o movimento uniformemente variado é o tipo de movimento em que ele apresenta uma variação de velocidade, certo? Mas se você observar aqui no gráfico, o movimento de B é um movimento em que a velocidade se mantém constante. Então, o que a gente tem é que a alternativa 1 não é verdadeira. Não é verdadeira. Isso porque o movimento aqui é um movimento uniforme em que a velocidade se mantém constante, certo? Agora vamos para a alternativa 2. A alternativa 2, ele pergunta de t igual a 0 a t igual a 2 horas, A percorreu 120 km e B percorreu 240 km. Para resolver essa alternativa, você precisa saber que a distância percorrida por um móvel, quando a gente faz análise gráfica da velocidade pelo tempo, que a distância percorrida, ela representa a área abaixo da curva, certo? E para a área abaixo da curva, em que ele pede de 0 a 2, é o que vale a área de um triângulo retângulo. Basta você observar, certo? Então, a gente tem que a distância percorrida por A, né, vai corresponder à área de um triângulo retângulo. E que a gente sabe que, por definição, a área do triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2, certo? A base nesse triângulo retângulo vale 2, né, que é justamente aqui. A base vale 2, enquanto a altura aqui vale 120, né, que é justamente desse ponto a esse. Então, a base vale 2 e a altura vale 120. Dividido por 2, a distância percorrida por A vale 120 km. Agora vamos ver a distância percorrida por B. A distância percorrida por B vai representar a área abaixo da curva de B. De 0 até 2, a área abaixo da curva de B é justamente a área de um retângulo, né? Então, a distância percorrida por B vai ser igual à área de um retângulo. A gente sabe que a área do retângulo, por definição, é a base vezes a altura, em que a base aqui vale 2 e a altura vale 120, né, que é justamente esse ponto aqui, 120. Então, a distância percorrida por B vai ser 240 km. Então, de fato, a alternativa 2 é verdadeira. Agora, vamos ver a alternativa 3. A alternativa 3, ele pergunta: A alcança B no instante igual a 2 horas? Bom, para resolver essa alternativa, você precisa saber que dois móveis se encontram, né? Ou seja, um alcança o outro, quando a distância entre eles é igual, certo? No entanto, a gente acaba de observar que a distância entre A e B, quando o tempo vale 2, que é justamente esse ponto que ele pediu para a gente calcular anteriormente, são diferentes. Então, se a distância entre A e B são diferentes, num tempo igual a 2, que ele pediu para a gente calcular antes,
Se a distância é diferente, então significa que eles não alcançam. Um não alcança o outro. Então, a gente tem que na alternativa 3, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Certo? Vamos para a alternativa 4. A alternativa 4, ele pergunta, afirmativa 4, a velocidade de A aumenta 60 km por hora a cada hora. A gente tem que observar para o gráfico. Se você observar no gráfico, você vai perceber o seguinte. Que quando o móvel estava em 1 hora, a velocidade dele varia, era 60 km por hora. Quando ele estava em 2, a velocidade dele era 120. E quando ele está em 3, a velocidade dele é 180. Então, você percebe que, de fato, a cada 1 hora aumenta 60 km por hora. 1 era 60 km por hora, quando chegou em 2 foi 120, ou seja, de 60 para 120 aumentou 60, quando chegou em 120, passou a ser 80, de 120 para 80 aumentou mais 60. Então, a alternativa 4, a afirmativa 4 é verdadeira. É verdadeira. Certo? Logo, de todas as alternativas do problema, a única que tem que 2 e 4 é verdadeira, né? 2 e 4 é verdadeira, é a alternativa C, certo? Então, a resposta para o nosso problema é a alternativa C, em que a 2 e a 4 é verdadeira.